desmistificar o assunto da Kabbalah ou da Kabbalah, temos que entender que a sabedoria da Kabbalah, o termo Kabbalah, vem de hebraico. A maneira correta ou certa, ou pelo menos segundo a língua hebraica, de pronunciar essa palavra é Kabbalah. Mas, se alguém falar Kabbalah, isso não é errado, porque a gente hoje está ensinando Kabbalah em diversos países, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Então, Kabbalah também é aceita, mas se alguém quer ser mais correto, o termo seria Kabbalah. Em hebraico, Kabbalah, no sentido bem comum, ou bem óbvio, bem literal, significa receber, ou recebimento, Kabbalah. Mas a gente fala que, segundo a Kabbalah, cada termo, cada conceito tem dois lados. Um lado é o lado mais conhecido, mais comum, mas por trás sempre tem algo escondido, oculto, algo mais, talvez, menos conhecido, que exige um pouco de transcender. Então, receber. Mas o que significa receber? Fisicamente, a gente recebe. Recebe dinheiro, recebe casa, recebe, ganha coisas. Mas a Kabbalah, que é uma sabedoria divina espiritual, fala que sempre deve ter uma maneira de assimilar o que a gente recebe. Esse processo de assimilar é mais ligado a aceitar. A gente recebe pessoas em casa, mas não necessariamente a gente aceita a pessoa. Às vezes a gente rejeita. Tem uma rejeição, talvez, de opiniões da pessoa, de atitudes. Então, aceitação é o sentido mais espiritual da palavra Kabbalah. E afinal, todo o estudo da Kabbalah é para ajudar o ser humano a se aceitar. O estado de se iluminar ou auto-iluminação é muito ligado à autoaceitação. E isso nos ensina que o ser humano ainda está no processo de aprender como se aceitar. Porque tem uma maneira de não aceitar, tem um conceito, talvez uma dimensão de auto-rejeição, que a pessoa talvez tenha um pouco de medo, talvez até ignorância, quer dizer, a pessoa não se sabe, não se conhece, por causa de muitos obstáculos psicológicos que acabam nos impedindo de nos conhecermos. O maior desafio é realmente autoconhecimento, se conhecer. Por isso, a psicologia hoje, a psicanálise, fala muito que o pior inimigo do ser humano está dentro de si. Ele é o pior inimigo de si mesmo. E a pergunta é de onde vem essa inimizade, de onde vem essa autodestruição. E a Kabbalah, claro, leva a pessoa para uma jornada espiritual, para despertar uma memória primordial, uma memória de vidas passadas, é uma memória do seu próprio ser, que não necessariamente é o mesmo ser que aquela pessoa sabe. Quer dizer, nasci naquela data, meu nome é tal, meu endereço é tal, minha profissão é tal, mas além dessa apresentação física de nós ou da pessoa, será que existe algo além? Será que existe algo mais atemporal, transcendental? E a Kabbalah fala assim, o termo espírito, o termo alma, energia cósmica que está dentro de cada um de nós, é uma energia atemporal, eterna, imortal, que vem reencarnando, passando muitas vidas, muitas vidas. Agora, o assunto da reencarnação também virou, talvez, tabu ou fechado, por causa de muitos anos de abandonar esse estudo. E a Kabbalah quer resgatar o conhecimento, o estudo da reencarnação, que faz parte integral de autoconhecimento,
curar essa autorrejeição do nosso ser verdadeiro e passar a fase, ou chegar à fase de autoaceitação, que é a Kabbalah. Podemos dizer que o objetivo principal dessa sabedoria, que, como já falei, é uma sabedoria divina universal. Só para dizer algo, a Kabbalah não é uma religião. Mas, no outro lado, ela é a base e a essência de todas as religiões. Se encontra a Kabbalah no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus, de Moisés, de Buda, de Maomé, de todas as pessoas que a gente menciona como talvez profetas, mestres espirituais e assim por diante, que vieram para esse mundo para abrir o caminho de auto-iluminação. Ajudar o ser humano a resgatar sua essência divina. Senão, o ser humano sem proposta, sem propósito, sem sentido na vida, além do sentido da sobrevivência diária, pode cair nas armadilhas de cobiça, de competição, concorrência, ciúmes, inveja, elementos muito negros, obscuros e escuros em nosso ser. Por isso a Kabbalah quer resgatar, ajudar o ser humano a se redimir desse mundo do caos para entrar no mundo da ordem, resgatar sua consciência divina original. E assim o ser humano resgata sua essência divina de novo para se tornar um ser mais humano, praticando o livre-arbítrio, praticando mais compaixão, mais amor, não só amor para a sua família particular, não só amor para marido, esposa. Esse amor é talvez um amor muito estrito, muito até egoísta, é o amor condicional. Mas dentro de nós existe uma entidade divina, uma luz divina, do amor incondicional, de compaixão, não só aos outros seres humanos, mas também aos animais, à natureza, a todas as criaturas que fazem parte da nossa vida e também que nos ajudam nessa jornada maravilhosa aqui na Terra. Agora vem a pergunta, como colocar essa sabedoria divina universal em prática, no dia a dia? Na loja, no escritório, na família, nos relacionamentos, na saúde e também para resolver coisas pessoais. A Kabbalah oferece instrumentos ou ferramentas espirituais, emocionais, mentais, que principalmente são elementos aplicados em forma de meditação. Meditação é um exercício fundamental para cada um de nós, para todos nós. Agora o termo meditação também virou talvez um termo meio místico, meditar, viajar no astral, visões e tal, mas não necessariamente. O ser humano é um ser que pensa, que analisa, que fica contemplando, analisando, querendo compreender elementos, eventos. Um evento acontece, outro evento acontece, outro evento acontece. É o ser humano de sua própria natureza. Começa a perguntar, por que essa sequência? Para onde essa sequência de eventos vão me levar? Ele quer saber o futuro. Ele quer saber as consequências das suas decisões hoje, como vão aparecer no dia seguinte. Então, essa curiosidade, que é uma necessidade de resolver assuntos como o medo do futuro, o medo do não conhecido, a Kabbalah resolve para resgatar a certeza, para ensinar o ser humano também as consequências dos seus atos, e principalmente da consciência, da sua própria consciência que vem acompanhando os seus atos. Não ser o ato que determina a consequência, é principalmente a consciência. Com qual pensamento estou criando ou fazendo aquele ato? Porque tudo é pensamento, tudo é consciência.
E agora realmente vem esta combinação de autoaceitação, autorrevelação, autoconhecimento para ser praticado. Quanto mais a pessoa se revela, se conhece e se compreende, mais fácil será a sua vida. Meditação é uma técnica de uso do instrumento mais poderoso no universo, que é o poder da mente. Uma vez que a pessoa começa a resgatar o controle sobre sua mente, ele vai saber como lidar com elementos que acontecem. Ele vai saber como sair ou se libertar do mundo do caos, que é o mundo do por acaso. Aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. O universo fica sempre falando conosco, mandando mensagens. E a Kabbalah ajuda para decifrar aquele mundo do à toa ou por acaso, fazendo ou resgatar o sentido dos eventos e ajudando o ser humano a colocar todos os pedaços da quebra-cabeça juntos, juntando todos os pedaços, para ver o quadro completo, para entender o que está acontecendo, para saber como ler as placas ou sinais que a vida nos manda. E assim o ser humano começa a viver uma vida mais tranquila, mais calma, mais segura, resgatando sua paz interior, e vai seguindo a vida não como uma vítima de consequências, mas realmente como dono de seu destino. Quem pode estudar Kabbalah, quem não pode, quem é permitido, quem não é permitido, porque a Kabbalah era fechada, ficou fechada, hermética, por milhares de anos. E porque hoje a Kabbalah está sendo aberta, mais popularizada. Será que isso é permitido? Será que a gente está fazendo algo não permitido? São dúvidas. E realmente, eu vou dizer em nome dos cabalistas que a gente representa. Primeiro, a gente fala que o cabalista, na verdade, não começou a aparecer na Idade Medieval. O primeiro cabalista, ou cabalistas, era um casal. O patriarca Abraão e a matriarca Sara. São figuras, são pessoas conhecidas, fundadores de monoteísmo no mundo. Eles apresentaram não só o monoteísmo, mas também essa sabedoria do divino, para ajudar o ser humano a resgatar sua essência divina. Então, por 3.800 anos, desde a revelação da Kabbalah por Abraão e Sara, até hoje ainda temos dificuldades, ainda a Kabbalah não se abriu o suficiente ao mundo. Por quê? Não porque o cabalista não quis abrir, não quis compartilhar essa sabedoria, mas por causa dos preconceitos, talvez, do medo do ser humano, pelo não conhecido, desconhecido, pelo estranho, pelo novo. Então, cada geração, ao longo desses 4.000 anos, em cada geração apareceram cabalistas, em forma de sábios, profetas, rabinos, mas também em forma de pessoas comuns também. Cada geração depende das circunstâncias. Nos últimos 2.000 anos, na Idade Medieval, apareceram muitos sábios da Kabbalah que não eram judeus, nem rabinos. Sim, a Kabbalah é ligada ao povo hebreu, ao judaísmo, como a primeira religião que apareceu. Mas, como eu já falei, a Kabbalah aparece em todas as religiões. Hoje em dia, realizando uma profecia que aparece no livro do Zohar, o livro que foi escrito pelo grande sábio da Kabbalah, o Rabino Shimon Bar Yochai, no primeiro século da Era Comum, juntos com aqueles sábios como Jesus, como outros sábios da Kabbalah, que queriam apresentar a Kabbalah à humanidade e tentar desviar o ser humano de seu destino ruim, de seu destino de autodestruição, para um caminho, para um destino mais iluminado, mais
pacífico, mais com compaixão, um ensino mais prazeroso, sim? Mas, infelizmente, a resistência do primeiro século, para poucos sábios que quis apresentar a Kabbalah, a resistência foi muito, muito agressiva. Pessoas foram crucificadas, como Jesus, pessoas foram queimadas, e isso virou infelizmente, uma tradição, um hábito, que qualquer pessoa que quis trazer uma sabedoria de conhecimento foi visto como um inimigo da unidade, o inimigo da igreja, o inimigo da religião, da autoridade. Então, por 2000 anos, o cabalista resolveu de se afastar do público, mas tem uma profecia no Zohar que, em nossa geração, a Kabbalah vai ser velada de novo, por causa da curiosidade, da necessidade do ser humano e também, por causa também, principalmente, do amadurecimento do ser humano, que vai chegar ao ponto de querer saber, de poder valorizar essa sabedoria, de não ter medo mais da verdade. Pelo contrário, a gente hoje está, além de curioso, a gente está necessitando a verdade para se redimir da ignorância, da mentira, do falso, da manipulação do conhecimento. Nossa geração realmente é a geração onde a Kabbalah, segundo todas as profecias, vai ser revelada, disseminada, ensinada e aceita por todos os povos, sem diferença de credo, de idade, de gênero, de sexo, de background, nada. A única condição hoje para estudar a Kabbalah é uma mente aberta, é um coração que está procurando a verdade, uma sede pela verdade, pelo conhecimento que vem do divino. Quando cheguei aqui no Brasil, no ano 1997, realmente eu entrei num deserto, confesso. O termo Kabbalah não foi tão conhecido e a gente tentou abrir cursos, palestras, e foi difícil. Por uns 6 até 8 meses, precisava de quebrar muito gelo e tentar entrar no público, na cultura brasileira. Um dos bloqueios meus foi, claro, o idioma. Não cheguei aqui sabendo nem falando português, então eu falava inglês e alguém fez a tradução que também não ajudou muito. Mas depois de 6 meses, 8 meses, eu consegui falar em português e realmente isso quebrou um obstáculo muito grande. Eu vi que realmente o povo brasileiro, a alma brasileira, como a gente fala, é um povo muito aberto, muito receptivo, pelo conhecimento e sabedoria em geral, mas também tem uma atração pela Kabbalah, ou a Kabbalah. Agora vem, mais uma vez, talvez dúvidas, por quê? Por que a alma brasileira? Será que o brasileiro é mais aberto do que o americano, do que o canadense? Eu vejo que, claro, é difícil comparar. Cada povo tem sua maneira de estudar e aprofundar na Kabbalah, que está sendo espalhada em todos os países no mundo. Mas eu vejo que o nível, o degrau da receptividade, de poder absorver a Kabbalah aqui no Brasil, é maior do que outros povos. Que eu, pelo menos, encontrei. Do canadense, do americano, do francês, todo mundo tem uma curiosidade. Gostam de aprender e estudar, mas absorver nessa maneira tão profunda, realmente é algo muito especial aqui no Brasil. Não só isso, mas nos últimos 10 ou 15 anos, surgiram várias escolas da Kabbalah, vários professores da Kabbalah, em todas as cidades. Não precisa frequentar uma igreja específica. Não precisa mudar de religião, se a pessoa nasceu católica,
não precisa mudar do catolicismo para estudar Kabbalah. Não precisa adquirir ou adotar uma religião para estudar Kabbalah. Kabbalah é uma sabedoria pura, é um conhecimento divino que cada pessoa, na sua vida, pode aplicar a Kabbalah e usar os instrumentos da Kabbalah sem precisar de mudar de estilo da vida, profissão ou qualquer coisa outra que faz parte da sua rotina. E realmente o brasileiro, segundo a Kabbalah, tem uma missão, tem também um destino, que eu vejo como uma missão bem única, que é não só importar a Kabbalah, mas também exportar, contribuir essa sabedoria para o resto do mundo. A mensagem da Kabbalah é uma mensagem de tolerância, de amor, de compreensão. Tem muitas pessoas que seguem uma religião específica, seja catolicismo, seja judaísmo, ou o ritual de frequentar a igreja, frequentar a sinagoga ou um templo. Como a Kabbalah se encaixa nessa vida ritualística? Será que a Kabbalah vai criar um conflito polêmico? Certamente não. A mente do cabalista, a mente é aberta. A Kabbalah, como uma sabedoria, ela oferece o porquê. Se a pessoa segue um ritual específico, a Kabbalah vai ajudar a entender, entrar em contato de uma forma mais íntima às orações, aos salmos, aos rituais, entender conceitos, que todas as religiões, na verdade, falam sobre aqueles conceitos, mas talvez não necessariamente tivesse aberto esses conceitos numa forma talvez simples. E a Kabbalah tem uma linguagem muito popular, muito simples e básica, para entender conceitos como a Trindade, conceitos como alma, conceitos como paraíso, inferno, o bem e o mal. São realmente conceitos que qualquer pessoa que fica pensando, ele quer saber como lidar com esses conceitos, como desmistificar, como viver com Deus sem medo, sem temor, mas com amor, sentir a intimidade, essa relação mais íntima com o nosso Pai Criador. Tem um citado que eu falo que a Kabbalah quer ajudar, se ela consegue ajudar, ou pelo menos oferecer essa apoio para o católico, seja o melhor católico, para o judeu ser o melhor judeu, para o budista ser o melhor budista, e para o ser humano em geral ser o melhor ser humano. Porque afinal, a mensagem de todos os fundadores das religiões é uma mensagem de tolerância e do amor ao próximo. E não importa quem o próximo é. A diversidade faz parte da vida. E não só a Kabbalah, mas a força da vida é para quê? Para celebrar a diversidade. Para ver como o outro, que tem uma opinião diferente da minha opinião, ele só complementa minha opinião. Apesar da diferença, o outro faz parte integral do meu ser e também de minha vida no dia a dia. Mesmo seguindo outro ritual, mas afinal a meta de todos os rituais é a mesma meta. Nesse seminário que vamos passar juntos, a primeira intenção minha é desmistificar a Kabbalah e também apresentar a Kabbalah para pessoas que ficam talvez ouvindo sobre a Kabbalah, livro, seminário, hoje na internet, tudo sabe é aberto, mas não necessariamente as pessoas que estão ouvindo sobre a Kabbalah têm um contato com
uma pessoa física, uma pessoa, professor, seja rabino, um escritor, que vem e fala numa forma humana, numa forma simples, os conceitos básicos da Kabbalah. Para conhecer a vida do cabalista, quem é o cabalista, o que o cabalista faz, o sábio da Kabbalah, como ele vive, ele pode casar, ele pode ter filhos, ele tem uma profissão, como a Kabbalah transforma a vida de uma pessoa. E também, claro, entrar nos conceitos mais profundos da Kabbalah para oferecer uma maneira de vivenciar a Kabbalah. São 2 dias, não só de informação, que é muito importante para saber a história da Kabbalah, os livros, o conteúdo, como a Kabbalah fala, como a Kabbalah ajudar a gente a entrar com essa comunicação com o divino. A Kabbalah vem do divino e a gente quer aplicar essa sabedoria no dia, mais ou menos nesse seminário. Afinal, são as perguntas que ficam ali dentro de nossa mente, que ficam talvez sem respostas, que nos atormentam na vida. Sim, vamos ter uma chance de, pelo menos, oferecer as respostas. A resposta está ali, nos livros. Vou passar para vocês. Se vocês aceitam ou não, é o livre-arbítrio. Mas pelo menos a resposta está ali. Agora vem o nosso amadurecimento. Nós somos mais receptivos, mais prontos para redescobrir essas respostas que são ali desde sempre. A verdade, ela não é inventada. A verdade é descoberta. A mentira deve ser inventada. O falso deve ser inventado cada vez de novo. Mas a verdade, ela está ali. Afinal, a Kabbalah, como uma sabedoria, existe já dentro de cada um de nós. A jornada de estudar a Kabbalah é uma jornada de autodescobrimento. Descobrir a verdade que já existe dentro de nós. A Kabbalah oferece chaves para abrir aquele tesouro escondido, para saber como acessar a fonte da sabedoria que já está dentro de nós, para o nosso benefício, para utilizar essa sabedoria no dia a dia, para descobrir que eu não preciso, cada um não precisa de um mestre, de um rabino, de um padre. São guias, são mestres que nos ajudam como uma criança que começa a aprender como andar. Mas afinal, cada um de nós tem que aprender como se tornar um adulto independente, que sabe como depender em si mesmo. Para Minas Gerais ou o mineiro, eu vou dizer que é a minha primeira vez que eu estou indo para Minas. Sou muito feliz de conhecer o povo mineiro, o povo de Minas Gerais, que é um povo também que passou muita história no passado. É um povo que carrega muita riqueza da sua cultura. Eu quero também conhecer mais por perto a cultura do mineiro ou em Minas, a história, as cidades, as pessoas. Uma mensagem para o mineiro: ninguém mais hoje, nessa era de abertura, de globalização, pode ficar mais fechado. Não tem como se fechar ao mundo. Temos que abrir. Mas temos que se abrir sem perder a nossa identidade. É um desafio. Como integrar nas mudanças que estão acontecendo constantemente no mundo, sem oferecer a nossa identidade. Sem perder. Mas para não perder, temos que redefinir nossa identidade e saber qual é a necessidade do outro, como eu vou contribuir
como na cultura, como na história, a evolução do todo. É um aprendizado que a Kabbalah também nos ajuda a aprender e aplicar.